Capítulo 7. A resposta à maior pergunta. Salomão. Diga o nome Salomão e você terá falado de sabedoria. Salomão é sinônimo de riqueza, poder e esplendor. Ele construiu o templo de Deus, que foi uma das maravilhas do mundo antigo. Seu pai era conhecido como guerreiro, mas Salomão ganhou fama por sua sabedoria, suas posses e as bênçãos de Deus. Salomão também é conhecido pelos excessos. Teve muitas esposas e concubinas. Foi atrás de mulheres e de seus deuses. Idolatria. Esse homem conhecia a sabedoria e tinha discernimento. Para duas mulheres que diziam ser a mãe de uma criança, Salomão promulgou a sentença de cortar a criança ao meio. A reação das duas mulheres revelou a verdade sobre o coração delas e mostrou quem era a mãe verdadeira. Infelizmente, o coração de Salomão permaneceu dividido, e o reino de Israel enfrentaria o mesmo destino depois de sua morte. Os próprios membros de sua família lutaram uns contra os outros pelo controle do trono depois da morte de Davi, seu pai. O caos e o conflito se derramaram sobre o destino deles, como se o pecado de outros estivesse sendo visitado, juntamente com abundantes bênçãos de Deus. Mas logo no início do reinado desse rei, uma conversa com Deus mostrou uma perspectiva diferente do homem. Embora Salomão pendesse para o excesso, Deus faria uma pergunta penetrante, e Salomão responderia com um impressionante discernimento do coração de Deus. 8. Que eu em a você? Muitas pessoas nunca respondem a essa pergunta. É muito difícil. Em vez disso, respondem a outra diferente, em torno da qual fica mais fácil quantificar e embrulhar a vida. A pergunta é: o que você faz? Sou contador. Sou engenheiro. Sou músico. Sou mãe em tempo integral. Vendo carros, ou computadores, ou seguros. Sou pastor. É isso que faço todos os dias. É isso que sou. Não, isso não é o que você é. O que você faz nunca é o que você é. E você viu essa verdade refletida na vida de santos do Antigo Testamento, na vida de homens e mulheres na linhagem de Jesus. Nunca tem a ver com o que você fez ou o que foi feito a você, que potencial você tem ou deixa de ter. Não tem a ver com quem são os seus parentes, nem com quem você não tem parentesco. A linhagem é uma parte do plano, é claro, mas ela não determina dignidade ou valor aos olhos de Deus. Quem é você? É uma pergunta muito mais profunda. Ela minera um extrato diferente, subterrâneo, do coração. Em que você confia? O que dá significado à sua vida? O que lhe dá propósito e sentido? O que o move? Por que você faz o que faz da maneira que faz? Quem é você? Talvez você tenha passado anos, até mesmo décadas, definindo a si mesmo, vendo a si mesmo, à luz das escolhas que fez ou dos reveses que experimentou. Você procurou conforto, confiando em alguma habilidade, algum nicho escavado em sua vida. Você juntou tudo isso, quem você é, o que você faz, o que já fez, realizações, fracassos, e assentou-se em uma vida, como sedimento no leito de um rio, e ficou satisfeito com o lugar onde está porque assim são as coisas, e sempre serão. Não lute contra isso. Simplesmente acostume-se aos sentimentos. E, uma vez que cada segmento da vida é vulnerável a essa pergunta, faz sentido medir sua vida espiritual dessa maneira. Quem é você espiritualmente? Eu sou um cristão. Frequento a igreja da esquina. Leciono na classe da escola dominical há anos. Leio a Bíblia todos os dias. Contribuo para organizações missionárias. Ajudo a distribuir sopa aos carentes uma vez por mês. Faço trabalho voluntário no Centro de Apoio a Mães Solteiras. Tento viver uma vida boa. Estou tentando pecar menos a cada ano. Tenho uma lista de coisas boas que, espero, excede em número a lista das coisas más. Acostumei-me ao pecado na minha vida, mas ele não está ferindo ninguém. Isso não é o que você é como cristão. É o que você fez e o que está fazendo em termos espirituais. Isso é como você mede seu relacionamento com Deus,
mas não quem você é. Deus não está procurando o que você pode oferecer a Ele. Isso pode soar pouco espiritual e bem chocante, pois muitos acreditam que Deus deseja e precisa daquilo que você está oferecendo. Por toda a sua vida as pessoas querem coisas e o julgam pela maneira como você atende às expectativas delas. Não seria razoável pensar que Deus é do mesmo jeito? A notícia realmente ruim é esta: Deus quer mais do que aquilo que você pode oferecer. Ele quer perfeição. E você não é perfeito. Agora, as boas notícias, que são realmente boas. Deus quer que você seja quem você foi criado para ser, tudo que você foi criado para ser. E, ao viver com base em quem você é capacitado a fazer tudo o que foi criado para fazer. Deus quer fazer algo mais profundo do que mudar a superfície da sua vida ou fazer com que você meça sua caminhada com Ele em um pecadômetro ou num gráfico de realizações. A maneira de Deus trabalhar é por meio de sua inesperada graça. A perfeição que Ele deseja é algo que Ele dá a você. Somente o poder que Ele possui levará você ao lar, ao coração dele, e ao seu eu verdadeiro, a pessoa que você foi criado para ser. A graça o libertará da necessidade de se adequar ao padrão, de se ajustar, de realizar. O texto de Efésios 2:8-9 deixa claro que você foi trazido para a família de Deus pela graça de Deus. Foi Ele quem lhe deu esse presente. Você não o comprou. Você não poderia pagar por ele com uma vida correta. É algo fora de sua faixa de preço, fora dos limites de sua capacidade de pagamento. Foi Ele quem realizou isso. Você crê naquilo que Ele diz sobre você e coloca fé e confiança plenas em Jesus Cristo, permitindo que Ele o transforme do interior da sua alma para suas atitudes externas, pela graça dele. Você não foi criado para viver uma vida boa e moral. Você foi criado por Deus e redimido por Cristo com o propósito de fazer boas obras que o próprio Deus preparou antecipadamente para você realizar com o objetivo de trazer glória a Ele. Ele o criou e redimiu para propósitos específicos, e seu coração não terá descanso até que você descubra a liberdade de seguir esse caminho repleto de graça. É algo que você deve escolher seguir. Seu coração desejará coisas menores, um caminho mais quantificável. Você será atraído a agradar a Deus ao fazer coisas para Ele, ao tentar fazê-lo feliz, tal como as pessoas com quem convive, porque é assim que você se sente feliz. Absorva essa verdade. Deus estava pensando em você mesmo antes de você nascer e planejou coisas para tecer na tapeçaria da sua vida, as quais você um dia realizará. Isso acontece porque sua inesperada graça fez de você quem você é. A graça extravagante de Deus lhe deu a virtude do seu Filho. Ele não poderia estar mais feliz com você. Ele o vê como perfeito, revestido da santidade do próprio Jesus. Ele não planejou para você coisas que o farão ganhar pontos com ele ou parecer melhor aos olhos dele. Ele tem planos para você que vêm de quem você é nele, planos que farão você chegar mais perto dele. Sendo assim, pergunto novamente: quem é você? A pergunta penetra em seu coração. Está no centro da pergunta de Deus a Adão no jardim. Deus não estava simplesmente perguntando onde você está. Deus sabia muito bem onde Adão estava. Ele estava perguntando: Adão, quem é você agora? Você sabe o que aconteceu com o nosso relacionamento? Para Bartimeu, o homem cego, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Em outras palavras, o que está no seu coração? Qual é o desejo mais profundo que posso satisfazer para atender à necessidade da sua alma e tranquilizar seu coração ansioso? Deus está fazendo a mesma pergunta a você, de muitas formas, todos os dias. Qual é a sua necessidade mais profunda? Qual é o seu verdadeiro anseio? O Senhor submeteu Salomão a um grande teste ao fazer-lhe uma pergunta tão profunda. Você provavelmente conhece esse grande rei de Israel. Ele foi considerado o homem mais sábio que já viveu. Leia o livro de Provérbios e você verá a sabedoria antiga que ele possuía e transmitia. Suas palavras são verdadeiras hoje em todas as esferas da vida. Mas Salomão teve uma dura batalha ao responder à pergunta lançada por Deus. Salomão foi o segundo filho de Davi com Batseba.
Seu irmão mais velho havia morrido quando tinha 7 dias de vida. O relacionamento de sua mãe e seu pai começou pelo adultério, o que levou Davi a matar Urias, o marido de Batseba. Davi tomou Batseba como esposa e, depois de um período de luto, Salomão foi concebido e nasceu numa família da realeza, porém bastante disfuncional. Salomão tinha lutas intrafamiliares, um legado de um pai guerreiro e uma luta com mulheres, porque parecia querer tantas esposas quantas pudesse encontrar. Seguiu o bom conselho de seu pai, mas ainda assim sacrificou e queimou incenso nos lugares altos. Construiu a própria casa antes mesmo de começar a construir a casa de Deus. Grande parte da vida de Salomão se parece com um coração dividido. Apesar de tudo, Deus apareceu a Salomão e disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." 1 Rs 3.5. Aquilo não foi um cheque em branco, mas uma sondagem. Não era Deus como o gênio da lâmpada, mas Deus testando o que de fato havia no coração de Salomão. O que ele realmente desejava. A pergunta expôs Salomão como nenhuma outra. É interessante notar que a pergunta não é feita quando ele está acordado, mas em um sonho, enquanto Deus observa em profundidade a vida desse filho de uma mulher adúltera, de um homem segundo o coração de Deus, filho de um pai dividido. Veja o que encontramos no coração de Salomão. Salomão respondeu: "Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois, quem pode governar este teu grande povo?" 1 Reis 3.6-9 A resposta de Salomão agradou a Deus. Nela Salomão revelou sua maior necessidade, sua incapacidade. Ele está admitindo que não estava à altura da tarefa de liderar os israelitas. Ele se humilhou, e Deus ama um coração humilde. Salomão começa sua resposta entendendo sua relação com Deus. Em essência, ele estava dizendo: "O Senhor é Deus, e eu não sou. Estou necessitado, e tu és o único que pode me capacitar para realizar aquilo de que a nação precisa." Quando você for a Deus com essa atitude, Ele ouvirá e responderá. Depois de reconhecer sua necessidade, Salomão entrega a Deus seu pedido. Ele não foi tímido. Não reteve nada. Não tem, por que não pedem? TG 4.2. Salomão poderia ter pedido muitas coisas, mas seu pedido foi muito mais profundo, tocando o que ele mais precisava. Ele pediu discernimento, a habilidade de diferenciar o certo do errado. Você pediria isso? Qual é a maior necessidade que você tem neste momento na vida? São as suas finanças? Você teria pedido dinheiro a Deus para pagar sua casa? Talvez um pouco para fazer um pé de meia para a aposentadoria? Teria implorado pela salvação de um membro da família ou de um amigo? Talvez cura para si mesmo ou para alguém que você ama. Teria pedido o cônjuge perfeito? Salomão poderia ter pedido qualquer coisa debaixo do sol, mas admitiu que era deficiente e pediu ajuda. Lá no fundo, debaixo de toda dificuldade e fraude, debaixo das camadas de disfunção familiar, da dependência e das esposas e concubinas, o coração de Salomão desejava a sabedoria verdadeira. E Deus a concedeu, além de mais coisas. Isso é graça de Deus derramada. É Deus respondendo a um pedido de um coração desejoso. Por isso Deus lhe disse: "Já que você pediu isso e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos,
Como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Reis 3 de novembro de 15. Mas a graça de Deus foi real. E ele fez o que disse que faria. E ele fará o mesmo na sua vida. Não importa quão longe você se afastou dele, não importa quanto valor você deu a coisas, saúde ou riqueza, Deus está pronto para dar-lhe boas-vindas e sabedoria para as tarefas que estão à frente. Ele está disposto a estender sua graça. Infelizmente, quando Salomão envelheceu, esse homem sábio que era rei de Israel terminou se casando com centenas de mulheres pagãs e trazendo-as para a terra de Israel. Ele não obedeceu a Deus. Seu coração estava dividido como o reino que ele passou aos seus descendentes. Mesmo assim, esse é um ancestral de Jesus. Essa é a linhagem da graça de Deus. Quem é você? O que você quer de Deus? Ele oferece sua graça, neste exato momento. O que impede você de recebê-la?